compartilhar, né, aquilo que vem do trono de Deus para as nossas vidas. Eu convidei uma pessoa muito querida, já conhecida, nossa, né, que abriu o nosso primeiro Mar e Mulher, a nossa amada Elizabeth Pimentel, a nossa amada irmã, que é uma escritora, que é uma mulher, principalmente, uma mulher de Deus, uma mulher especial de Deus, um diamante nas mãos do Senhor, uma vida que tem sido trabalhada na presença de Deus. E ela vai dividir aquilo que o Senhor colocou no coração dela conosco. Que Deus abençoe ricamente, Elizabeth. Graça e paz. Deus abençoe todas. Quem estava aqui no primeiro encontro? Ó, tem muita gente que... Tem quantos anos? 11 anos. Que coisa boa, gente. Eu estou emocionada de estar aqui depois de... Não foi depois de 11 anos, que eu já vim mais 2 vezes, né? Mas o primeiro foi há 11 anos e foi impactante. E cheguei aqui, a emoção é muito grande aqui, né? Eu passei lá no 4º andar para dar um alô para as meninas que estão vendo lá do telão. E eu falei com a Vera, falei assim, olha, eu saí de lá arrepiada, porque a gente sente, né, o poder do Espírito Santo está aqui no meio da gente, não é? E isso é maravilhoso. Uma vez eu lembro que eu falei aqui, vou repetir isso, eu disse que se a gente transformasse a força dessa mulherada toda que está aqui em energia elétrica, a gente abastecia essa nação por uns dias, não é, gente? Muito bom, né? Mulher é muito forte e Deus precisa da gente, né? Um dia todos vão reconhecer o Senhor. Não foi assim que a gente cantou agora há pouco? E é uma honra saber que nós somos instrumento para isso, não é? Muitas pessoas vão conhecer Jesus através da minha e da sua vida. E o que eu quero de Deus, o que eu pedi para Deus para essa tarde, é que a gente possa sair daqui muito mais cheia do Espírito Santo. Muito mais próxima da pessoa que Deus fez a gente para ser. Porque a gente está distante dela. Mas a gente precisa descobrir essa mulher que Deus fez, que está escondidinha aqui dentro de nós, né? Misturada aí nos nossos traumas, nas nossas amarguras, e a gente vai limpar um bocado de amargura hoje, para a gente sair daqui muito mais brilhante do que a gente entrou. Amém? Você está preparada para deixar a amargura aqui hoje? Amém. Porque é isso que a gente vai fazer aqui, viu, gente? Em nome de Jesus. Bem, eu queria pedir você para abrir a sua Bíblia. Eu gosto muito disso aqui, porque tem um reloginho aqui. Vocês sabem que eu tenho problema com hora, né, gente? Eu tenho um problema com o relógio. O relógio voa, um negócio misterioso. E eu quase não gosto de falar, então, problema sério. Aí o reloginho vai passando, vai dando um desespero. E aí quando entra alguém para tocar ali, eu já sei, estão me mandando embora. Aí eu faço de conta que eu não estou vendo, não é, para poder falar mais um pouquinho, mas eu vou respeitar aqui o nosso horário hoje, tá certo? Abre a sua Bíblia aí no livro de 1 Samuel, capítulo 1, que eu quero ler uma passagem grandiosa aqui para você hoje. 1 Samuel, capítulo 1. Você pode abrir a Bíblia ou ligar a Bíblia, né? Que tem gente que vai ligar a Bíblia agora, né? Estranho, né, gente? A gente vai acessar a Bíblia agora. De qualquer maneira, está ótimo. Sendo a Bíblia, está bom demais. Quem achou, diga amém? Amém. Muito bom. Posso pedir você para ficar em pé só mais um pouquinho? Só para a gente poder ler aqui a palavra bem. Muito bem. Diz assim, no primeiro livro de Samuel. Houve um homem de Ramataim, de Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana,
filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana, o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções para Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e as suas filhas. Porém, para Ana, ele dava uma parte excelente, porque ele amava Ana. Porém, o Senhor tinha cerrado a madre. E a sua competidora, excessivamente irritada, para embravecer, porque o Senhor lhe tinha encerrado. E a sua competidora, excessivamente, a irritava, para a embravecer, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim, a outra a irritava, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que você não come? Por que está mal o teu coração? Eu não sou melhor que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que eles comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, para a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei para todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção para sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se movia os seus lábios. Porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli teve a pôr embriagada. E disse Eli: até quando estarás tu embriagadas? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva como filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto eu tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, a que lhe pediste. E ela disse: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi a seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. E levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela, e sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, que chamou de Samuel, porque o Senhor dizia: o tenho pedido ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar? Oh Deus do céu, glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos recorrer a Ti para todas as impossibilidades dessa vida, Pai. Não há impossíveis para Ti, Senhor. Estamos aqui hoje para colocar nossas dificuldades nas Tuas mãos. Aquilo que não conseguimos superar, que o Senhor nos ajude a romper e a superar, para que o nosso milagre venha acontecer, e para que o nosso rosto possa sair daqui resplandecendo a Tua glória, para que a gente possa sair daqui com um sorriso, com uma postura diferente, porque a glória, a graça, a misericórdia, o Teu Espírito Santo estará sobre nós. E nós Te agradecemos pelos frutos que esse momento vai gerar em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Muito bem. Quero falar com você sobre a história de 2 mulheres. Uma chama Ana e outra chama Penina. Naquela época e naquela cultura, né, um homem podia ter mais de uma mulher, mais de uma esposa. Muito bem. Só que Penina era aquela esposa que ficava perseguindo, implicando, não é? Provocando, irritando a vida de Ana. Alguém aqui tem alguma Penina na vida? Tem alguém que te irrita, querido?
aquela cunhada, não fala não, porque a porta está do teu lado, não levanta a mão não, viu, gente? Aquela vizinha, aquela amiga que não consegue ver seu sucesso. Alguém tem uma penina na vida? Quem fica com medo de levantar a mão, querido? Você tem uma penina na vida? Oh, beleza. Todo mundo tem, né, gente? Já pensou em pedir a Deus para mandar essa penina para o outro lado do oceano? Ou então, já falou assim, Deus, o céu é tão bom, leva ela, Senhor. Não é não? A gente fica pensando assim, nossa, eu sou crente, eu não desejo essas coisas. Sabe de nada, inocente. Não é não? Quem eu conheço uma mulher que orava para Deus levar o marido dela? Ela orava mesmo, ela falava assim, leva ele. Leva porque eu já não aguento mais, senão a amargura está crescendo no meu coração. Leva, que aí só salva ele e eu. Né? Mas a gente pensa que a gente não pode pensar isso, né? Todo mundo tem sentimento, amargura, o crente também tem, não é? E é interessante, lembrei de uma historinha que a professora ficava fazendo do filho do pastor um exemplo. Filho de pastor sofre, né, não, gente? Aqui tem um monte de pastores, sabe? O sofrimento é vida de filho de pastor. Tudo ele tem que dar um exemplo. Ele não pode ser gente, ele tem que ser exemplo, né? E aí, tio Juninho lá era o filho do pastor. E aí a professora um dia falou dos 10 mandamentos. E falou assim, ó, semana que vem eu vou fazer um teste. Para ver quem entendeu os 10 mandamentos. Aí no domingo seguinte, perguntou primeiro para o Luizinho. Luizinho, estudou? Ele, estudei, tia. Então vamos lá. Se eu perguntar para você, se eu pedir para você lembrar do seu pai e da sua mãe, você vai associar qual mandamento? Honrar pai e mãe, tia. Aí perguntou para o filhinho do pastor. Se eu pedir para você pensar no seu irmãozinho, qual é o mandamento? Não matarás. Então a gente sofre, querido. Crente sofre, né? Crente tem problema, né? Não. Mulher crente tem problema, mulher de pastor tem problema, né? Não, gente. Tem TPM, e na TPM, sabe o que é TPM? Tendência para matar. Mas hoje a gente vai sair daqui cheia do Espírito Santo, amém, lapidadas por Ele, amém, e até a TPM vai ter que cair, não é não, gente? A gente vai submeter essa TPM aí ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Bom, mas eu quero falar um pouquinho sobre as características dessa Ana e dessa Penina. Interessante. Ana era muito amada pelo marido, mas não tinha filhos. Penina tinha muitos filhos e não era amada pelo marido. Nem sempre a gente tem tudo, não é não, gente? Nem sempre se tem tudo. E cada uma tinha o que a outra queria. Ana queria os filhos que Penina tinha. Penina queria o amor do marido que Ana tinha. E as duas eram amargas. Às vezes a gente pensa, né, que só estava triste a Ana, e que a Ana era aquela que só sofria, e Penina era aquela ruim que só provocava, mas Penina também sofria. Penina sofria porque ela não era amada, gente. Não é? Ela viu o amor do homem que ela amava sendo, né, dirigido só para outra mulher. Então, ela também estava sofrendo. Agora, isso mostra como todos nós temos motivos para reagir do jeito que a gente reage. Todo mundo tem um motivo para reagir. Acontece que se a gente é cheio do Espírito Santo, a gente vai melhorar a nossa forma de se comportar, de reagir. Porque dificuldade, problema, sentimento, amargura, todo mundo tem. Eu e você tem ninguém aqui que pode dizer assim, ai, a minha vida foi perfeita, a minha infância foi perfeita, eu nunca sofri nada, eu não tenho amargura nenhuma, eu não tenho problema emocional nenhum. Se você acha que não tem, querido, me espera lá fora que você tem mais do que todo mundo. Entende? Porque não adianta você achar que você viveu passando por um tapete vermelho. Ninguém passou por isso. Todo mundo teve dificuldade, não é? Ana e Penina também tinham. As duas tinham dificuldade, mas as duas tinham atitudes diferentes diante da dificuldade. E é isso que eu quero frisar aqui com você essa noite e essa tarde. E eu espero que você veja como você está lidando com as suas
dificuldades. O que você está fazendo com a sua amargura? Ana era amarga porque era estéril. Penina era amarga porque não era amada. É interessante. Pensamento gera sentimento e sentimento gera comportamento. Paulo falava assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então as coisas começam pela forma com que a gente pensa, com que a gente entende as coisas. Por que Ana era amarga? Porque ela entendia que ela era inferior por ser estéril. Naquela época, a mulher que não tinha filhos era rejeitada por não ter filhos. E Ana, ela se via dessa forma. Ela se via como uma mulher inferior, porque ela não tinha filhos. E porque ela se via e entendia que ela era inferior, ela ficava muito triste. O sentimento era um sentimento de amargura, de tristeza. E ela agia de acordo com esse sentimento. Como que ela agia? Vivia cabisbaixa. Vivia, não é? Deixava a Penina abusar dela, criticar ela. Ela não comia, né? Ela estava sempre agindo como aquela pessoa infeliz, como vítima. Ana era vítima, de Penina vítima, do destino vítima. Talvez ela achasse que ela era vítima de uma maldição, enfim. Ela agia como se ela fosse vítima. Agora, Penina se via como uma mulher não amada. Ela se via como inferior, porque o marido gostava da outra e não gostava dela. Então, ela devia se ver inferiorizada também. Cada uma se via inferiorizada por um motivo diferente. Penina se via inferiorizada porque não tinha o amor daquele homem. E aí, como que ela se agia? Não como vítima, mas como opressora. Já existia bullying. Não é não? Era bullying, não é não, gente? Já existia o bullying, né? Começou com Penina, com Ana e Penina, né? Agora, é interessante, quando a gente fica muito magoado quando a gente sabe que uma criança sofre bullying, né? Mas, às vezes é o gordinho que sofre o bullying, às vezes é o magrinho demais que sofre o bullying, às vezes é aquele quietinho demais, né? É aquele mais... Enfim, tem sempre o fraquinho que sofre o bullying do outro que tem a presença mais forte. E aí você pensa, um é mau e o outro é bonzinho. Os dois são sofredores. O que faz o bullying é sofredor também, porque aquele que comete o bullying, aquele que provoca, em casa ele deve apanhar muito, ele deve ser a pessoa que sofre agressão ou humilhação em casa, aí ele passa para frente aquilo que ele sofreu em casa. Então os dois sofrem, por isso que Jesus fala, não julgueis. Está entendendo? Porque tem gente reagindo de forma muito ruim perto da gente. E a gente julga. Mas a gente não sabe qual é a dor e o sofrimento que está na raiz daquele comportamento daquela pessoa. Então a gente deveria ter um pouco mais de misericórdia. Amém, querido? Todo mundo tem um motivo. Não é justificativa para dizer, eu sou assim porque eu sofri e vou ficar sempre assim. Não, aqui não tem Gabriela, eu nasci assim, você sempre assim, né? Não tem não, nós vamos sair daqui diferente hoje em nome de Jesus. Mas é importante a gente saber que tem motivo, não é porque a pessoa é má. É porque alguma coisa fez ela agir daquela forma. Agora, você é Ana ou Penina? Às vezes, querido, a gente age como Ana, vítima. E às vezes a gente age como Penina, a rabugenta. Certo? Aquela que irrita os outros. E às vezes nós somos as duas, dependendo da circunstância. Não é não? Dependendo da situação, eu sou a Penina. Dependendo da situação, eu sou a Ana. Mas hoje a gente vai entender uma mudança na vida de Ana, para a gente agir de acordo com essa mudança em nome de Jesus. O que a gente faz com o que a gente sente, a gente vai aprender com o que Ana aprendeu a fazer. Bom, por que Penina tinha tanto poder sobre Ana? É tão interessante isso, gente, porque fala que ano a ano eles iam lá adorar o Senhor, prestar culto. Ano a ano Penina fazia a mesma coisa. Como é que Ana deixava ano a ano aquela mulher fazer a mesma coisa com ela? Aí a gente acha assim, meu Deus do céu, por que essa mulher não reagiu? Querido, um monte de mulher aqui deve estar fazendo a mesma coisa. Ano após ano deve ter alguém implicando com você, alguém te humilhando, alguém magoando você, alguém irritando você, e você também não fez nada. E eu quero mostrar para você por que a gente não faz nada.
Olha, uma vez uma senhora, ela me contou depois de uma palestra que eu fiz sobre autoestima, ela falou assim, ô Elizabeth, eu não concordo com o negócio que você falou aí não, porque eu falei que a gente tem que assumir a responsabilidade pelas coisas. E ela falou assim, olha só, eu apanhei a vida inteira do meu marido, há 20 anos eu apanhei dele. Eu orei tanto para Deus levar que depois de 20 anos Deus levou, mas foram 20 anos apanhando. Deus demorou um cadinho para ouvir minhas preces, né? Mas Deus levou. Agora, eu não sou culpada dele me bater. Eu falei, o que a senhora fez a primeira vez que ele te bateu? Chorei muito, Elizabeth. Eu falei, e a segunda? Chorei mais ainda. E a terceira? Passei uma semana chorando. Eu falei, está explicado por que ele bateu a quarta, a quinta, a sexta. Está entendendo o que eu estou falando, gente? Então, como é que você vai deixar a Penina ali o tempo todo te provocando e você não vai fazer nada? Não é? Por que Penina tinha esse poder? Por que alguma pessoa tem poder para ferir a gente? Por que tem gente que humilha, que critica e a gente fica tão machucada por isso? Por que isso acontece? Se eu fizer uma coisa aqui, dá sua mão, bota sua mão assim, por favor. Doeu? Sério? Bota sua mão assim. Doeu? Duvido que tenha doído. Se doeu, você está muito mole. Doeu, não? Bota sua mão aqui. Doeu? Não doeu, querido. Não dói. É porque ela achou que eu ia falar que tinha que doer. Mas não dói. Se eu bater na sua mão do jeito que eu bati daí, não vai doer. Mas e se estiver queimada? Se eu tocar, vai doer. Certo? Isso significa o quê? Penina implicava com Ana e humilhava Ana. Por que isso doía tanto em Ana? Porque Ana já se sentia humilhada. Quem entendeu aqui, levanta a mão. Quando alguém fere a gente, é porque aquela ferida já estava dentro da gente. Você me entende? Se alguém humilha você e você fica arrasada, é porque você já se sentiu humilhada. Se alguém agride você com palavras e te coloca para baixo e rejeita você, você vai se sentir muito sofrida porque você já se sentia rejeitada. Se alguém machucar você com agressão, é porque você já se sentia agredida. Você me entendeu? Já existe uma dor dentro da gente. Aquela pessoa só aperta na ferida que já existe. Penina só tinha poder sobre Ana porque Ana já sofria de humilhação, porque ela mesma se via como uma pessoa humilhada. Você está entendendo? Ana já se via humilhada, por isso que Penina tinha poder sobre ela. O que eu quero dizer é que, ao invés de você perder tanto tempo com as peninas da vida, começa a cuidar das suas feridas. Olha para dentro de você. Pergunta para Deus por que isso está doendo. O que você tem que curar dentro de você. Não perde tempo para mudar a Penina na sua volta, querido. Muda você, porque ela vai falar e você não vai ligar mais, porque você vai estar curada em nome de Jesus. Amém? Olha para você mesmo, porque o problema é aquilo que está mal resolvido dentro da gente. É isso que precisa ser curado. Olha, eu lembro de uma senhora que, vou dar um nome fictício aqui para as pessoas para dar para entender. Tinha um senhor chamado Seu João. Ele ficou viúvo e casou com uma mulher, né? Uma mulher chamada Ruth. Só que essa mulher já tinha casado com 8 homens. O Seu João era o 9º. E a forma da Ruth não era lá muito boa, entendeu? E aí tinha uma parente do Seu João, que o Seu João conversava muito com ela. Um dia, alguém que conhecia a Ruth foi falar para o Seu João, perto da tal da Ruth, que ela era uma prostituta. Aí o Seu João foi falar com a amiga dele, né, com a parente dele. Poxa, humilharam a minha esposa. Ela está lá aos prantos dentro de casa, porque fulana chamou ela de prostituta. Aí essa amiga dele falou assim, engraçado, menino. Se alguém me chamar de prostituta, eu vou falar assim, essa mulher está doida. Eu não vou nem ligar. Você entende a diferença? Tem coisa que você não vai ligar porque é estranho, não cabe, você não vestiu, não é luva para você, entende? Então, a gente precisa cuidar das feridas da gente
e não se preocupar em mudar os outros. Deus é que tem que mudar as pessoas. A gente tem que mudar a gente mesmo no Senhor. A gente tem que pedir a Deus: Senhor, eu quero sair daqui transformada. Eu quero sair daqui, eu não quero ser penina na vida de ninguém. E eu não quero ser vítima de ninguém também. Amém, gente? Olha, a gente tem muitas batalhas nesse mundo aí fora. Não tem? Eu enfrento muitas. Você não enfrenta não, gente? Alguém aqui enfrenta desafios? Ou vou levantar os pés, as mãos. Eu enfrento muitos. Agora, se a gente ficar se sentindo derrotada por cada coisa que acontecer à nossa volta, como é que a gente encara os desafios da vida, gente? Não dá para se abater, entende? A gente precisa se fortalecer. Nós temos que ser soldados, valentes, fortalecidos, guerreiros, para enfrentar essa vida aí fora de cabeça erguida. Ana se sentia vítima. E como que uma vítima age? A vítima gira em torno da própria dor. Ela é a coitada, ela é infeliz, ela só olha para a dor dela. Ela só olha para o sofrimento dela. Tudo gira em torno do fracasso dela. Ela conta a mesma história a vida inteira, ela conta o mesmo sofrimento, ela reclama da mesma pessoa. Tudo gira em torno da dor e do sofrimento. Uma vida assim é uma vida estéril. Não gera frutos, você não vai para frente. Enquanto você se sentir vítima, você não vai gerar nada na sua vida. Está me entendendo? Sai do lugar de vítima. Olha para as possibilidades e não para as limitações. Olha para aquilo que você pode, não para aquilo que você não pode. O que você não pode, você entrega para Deus. Olha para o que pode, porque isso é aquilo que você tem que fazer. Uma mulher uma vez perdeu o marido. Ela tinha 3 filhos. E aí, o marido não tinha... O marido não tinha emprego fixo, não tinha aposentadoria, não tinha pensão, e ela ficou sem nada, ele só deixou uma casa para ela. E ela tinha 3 filhos, ela ficou sem poder trabalhar, ela não sabia o que ia fazer da vida. Muito bem, obrigado, meu amor. Ela não sabia o que ia fazer da vida. E aí ela caiu em depressão. Muitas vizinhas se juntaram para ajudar a cuidar dos filhos dela, enquanto ela estava naquele estado. 3 meses depois, ela já não aguentava mais receber a ajuda de todo mundo e ela não saía do lugar. Um dia ela clamou a Deus, caiu de joelho e falou assim: Senhor, como é que o Senhor faz um negócio desse comigo? Como é que o Senhor leva meu marido? Eu não tive condição de estudar na vida. Eu não tenho uma profissão, eu não aprendi a fazer nada, eu não tenho recurso nenhum para começar alguma coisa. Eu não sei fazer nada, Deus. Eu não tive oportunidade de fazer e de estudar alguma coisa, eu não sei nada. A única coisa que eu aprendi a fazer nessa vida é cozinhar. Aí é a hora que o Espírito Santo fala: aprendi a cozinhar, aprendi a cozinhar, aprendi a cozinhar. Vai aquele eco do Espírito, né? Aí ela falou: bom, eu sei alguma coisa, eu sei cozinhar. Aquela mulher começou a fazer doce, o filho dela começou a vender o doce na vizinhança. Uma vizinha gostou muito do doce dela, falou assim: dá para você fazer um bolo para a festinha do meu filho? E ela fez o bolo, as outras vizinhas começaram a encomendar. Em poucos meses a casa dela estava invadida de confecção de bolo e doce. E foi crescendo, crescendo. Um dia tinha uma padaria na esquina que alguém faliu, não devia ser um homem de Deus, aí Deus deixa falir lá para poder o homem de Deus chegar, a mulher de Deus chegar. E aí ela chegou lá e falou assim: eu quero comprar padaria, eu posso pagar tantas vezes, né? A perder de vista. E aí quando Deus está no negócio, Deus faz a pessoa achar que algum negócio é bom também, não é não? E eu sei que ela comprou a padaria. Resumindo a história, isso é uma história verídica, isso é real. Essa mulher é dona de uma rede de padaria e ela achou que ela não tinha nada. Porque ela estava com pena dela mesma. Quando você está com pena de você, você não enxerga possibilidade, não, você só enxerga limitação, querida. Olha, todo mundo tem um pouco de farinha, um pouco de azeite. Quem conhece a história da multiplicação do azeite? A viúva chegou para o profeta e falou: não tenho mais nada. Meus filhos vão ser vendidos como escravos. A minha vida acabou. Não tem mais recurso para mim. E o profeta perguntou: o que é que você tem? Ela falou: nada. E ele perguntou de novo: o que você tem? E ela falou: nada. O que você tem? Ele insistiu: o que você tem? Sabe o que a gente tem que perguntar todo dia de manhã, quando você estiver triste? Olha para você mesmo e fala assim: o que você tem? O que você tem? O que você tem? Você pergunta até você conseguir responder.
Até que ela viu, eu tenho um pouco de azeite. E aí ele falou, põe a vasilha nas vizinhanças. E o azeite foi jorrando nas vasilhas, jorrando, jorrando, jorrando. Deu para pagar todas as dívidas e sobrou dinheiro. Só que tem um detalhe importante nessa história. Quando foi que o azeite parou de jorrar? Quando não tinha mais vasilha. Sabe o que significa isso? Quem coloca limite no milagre? Nós. Está entendendo, querido? Nós colocamos limite no milagre, porque Deus tem milagre para fazer com abundância para a vida da gente. Mas quando a gente paralisa, quando a gente para, quando a gente acha que não tem mais jeito, pronto, acabou. Acabou a vasilha, acabou o milagre. Certo? Então, se você não parar, Deus também não vai parar de te abençoar. Se você não recuar, Deus também não vai recuar de te abençoar. Enquanto você estiver andando, enquanto você for ousado, enquanto você acreditar, Deus vai estar ali abençoando você. Ele vai multiplicar o pouco que você tem e vai fazer milagre com pouco, porque Deus não precisa de nada para fazer milagre. Amém? Então não põe limite no teu milagre não, querida. Não olha para a dor, não olha para o próprio umbigo, não olha para os seus traumas. Olha só para entender, porque tem que entender os traumas. Você tem que reconhecer os traumas, compreender para você desatar eles. Amém? A vítima, como Ana, também é uma pessoa ingrata. Toda pessoa que está no lugar de vítima não tem gratidão. Ela não sabe ser grata. O marido de Ana falou assim para ela, por que você chora? Eu não sou mais do que 10 filhos para você? Gente, se um homem fala para uma mulher, numa cultura em que filho significava muito, e ele diz, eu não sou mais do que 10 filhos, significa que aquele homem devia ser um homem tanto, não é, gente? Aqui devia ser o partidão, né? Não? O cara era o máximo para aquela mulher. Nem para os filhos dele ele era tão bom igual era para ela. Ele dava uma porção para a Penina, uma porção para os filhos, e para ela dava excelente. O cara era melhor para ela do que para os filhos e para as filhas dele. Aquela mulher devia estar maravilhada com o homem que ela tinha, mas ela não via. Ela não via por quê? Porque a vítima só olha para a dor. Por isso você precisa sair desse lugar, amém, querida? Amém. Nós vamos sair desse lugar hoje em nome de Jesus. Porque tem bênção em nossa volta, a gente precisa enxergar, porque Deus está fazendo. A vítima não reconhece o ganho. Ganho. Ana tinha um ganho maravilhoso, que Penina queria muito aquele ganho, que era o amor daquele homem. Mas a grama do vizinho é sempre mais bonita, não é não? A grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a gente. Aí eu quero perguntar para você agora, abrir um parênteses. Quantas têm marido aqui? Quantas são casadas? Já sabe o que eu vou perguntar, irmã? Você tem reconhecido seu marido, irmãzinha? Ou você só reclama dele? Fala, Jesus, no coração daquela que precisa ouvir isso, meu Pai. Você é a Penina do seu marido, irmã? Olha que Deus está falando, hein? Tem um bocado de mulher que é a Penina do marido, é aquela que implica, é aquela rabugenta, é aquela que só chega em casa irritada, é aquela... Não é não, gente? Irmã, Deus quer seu marido um homem de Deus. Mas se você for rabugenta, como é que ele vai ser um homem de Deus se você for Penina na vida dele? Ele não vai ver mudança na sua vida. Aí você pode dizer assim, ô Elizabeth, não tem jeito não, minha filha. Lá em casa eu não posso elogiar muito não, porque ele não faz nada de bom. Ah, faz. Faz porque você casou com ele, você não é burra. Certo? Você é uma mulher inteligente. Você é charmosa. Vou profetizar. Você é charmosa. Esse homem tinha alguma coisa boa. E está aí dentro dele ainda. Sabe o que acontece? O que acontece é que depois que a gente casa, querido, a gente começa a olhar para a confusão de dentro de casa, tem que botar tudo em ordem, tem que paga a conta, é filho que tem que ir para a escola, é necessidade do filho. Esse homem, querido, virou um cabide na sua casa.
Ele serve para alguma coisa, mas você já não demonstra o amor e o carinho que tinha que demonstrar para ele. Aí você fala assim, não, Elizabeth, é porque você não sabe da minha vida. Ô, gente, então não sei na vida de uma dona de casa? É claro que eu sei. Como é que eu faço para poder distribuir de tudo isso? Eu vou te contar uma história. Preguei uma vez na igreja, 5 dias falando para mulheres. Aí uma vez eu estava falando sobre como mulher chega em casa. A mulher chega em casa e tira a paz da casa. Tá tudo muito bom. Até você, minha amiguinha linda e querida, que está aqui hoje, chegar. Porque quando você chega, o Espírito Santo fala assim, epa, não vou junto não, porque o negócio vai ficar feio aqui dentro. Que misericórdia, gente. Você chega em casa, você atrapalha tudo. Eu estava falando uma vez, um garotinho, não sei se eu já contei essa história aqui, mas eu falando sobre a reação da mulher, né? Que a mulher chega, às vezes o marido chega em casa junto com os filhos e está tudo em paz. O filho chega em casa, o pai brinca com ele, ou não brinca, fica cada um cuidando das suas coisas, mas é um silêncio, parece que não tem ninguém dentro de casa. A mãe chega, é aquela confusão. Aí o garotinho, eu fui descrevendo a mulher quando chega em casa, né? É aquela que vê tênis debaixo do sofá, a mochila que está em cima do não sei o quê, a roupa que está pendurada na televisão, não é isso, querido? É um monte de bagunça, o marido que é o lerdo, que não botou a janta para esquentar. Certo? Você faz tudo isso. Eu estou falando sobre isso. Terminei, fui fazer uma dedicatória nos livros lá no final. O garotinho arrastou o pai dele correndo antes que a mãe visse. E chegou lá e falou assim, tia, você conhece a minha mãe? Falei, filho, não conheço não. Quem é? A doida que a senhora falou lá em cima. A minha mãe é aquela, tia. Eu estou em casa muito bem, eu chego 1 hora antes com meu pai, é a hora da paz. Parece que a gente voltou ao início de tudo. Estou eu lá com meu pai na paz. Quando eu ouço os passos da minha mãe vindo no corredor, eu falo, prepara, pai. Prepara, porque nós vamos trabalhar que nem escravo nessa casa agora. Acabou a paz, querido. Não é assim? Aí eu estava falando sobre isso nesse encontro de mulheres. Uma dessas mulheres se identificou como aquela que eu também devia conhecer. Ela falou, Elizabeth, eu sou essa aí maluca também. Porque eu tenho 3 filhos, meu marido chega em casa primeiro que eu, e eu chego em casa, eu acabo com a paz mesmo. Eles estão, parece que a casa é só deles. Eu chego, eu começo a botar defeito em tudo, eu mando todo mundo juntar tudo e viro um escarcel. Meus filhos começam a brigar um com o outro, eles não estavam brigando antes. É um tal de um bater no outro para chamar atenção. É uma loucura, o inferno predomina. Aí ela falou assim, mas eu quero mudar. Eu quero mudar, eu vou chegar em casa hoje, eu vou fazer diferente, eu vou fazer o que você está falando aí para mim. E ela no dia seguinte foi contar o testemunho dela. Ela fez, querida, ela chegou em casa... Ela falou, Senhor, eu tenho que pedir o Espírito Santo para ir com você, tá, irmã? Não vai sozinha não, irmã, você não vai dar conta. Não vai só não, querida, é muito para nós. É demais para a gente. Ela pediu o Espírito Santo para ir com ela. E quando ela entrou dentro da casa, ela olhou pipoca, cachorro quente, Coca-Cola, espalhado, roupa com material escolar, com comida, tudo espalhado. O Espírito Santo deu um passo atrás e falou, é comigo não. Certo? Ele falou, aqui eu fico. E ela agarrou no manto do Senhor e falou, não, se o Senhor não for, eu não vou. Fez que nem Moisés, né? Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E ela entrou, respirou fundo e falou assim, eu preciso conseguir. Botou a bolsa encostada assim na mesa e chegou, eles estavam no chão assim, fazendo uma rodinha assim, brincando. Ela chegou perto e falou assim, tem um lugarzinho aí para eu brincar também. Prenderam a respiração, irmã. Eles não tinham visto ela entrar. Eles ficaram sem respirar. Um garotinho virou para o outro e falou, cuidado que é armadilha. O marido falou assim, ela fez o exame, ela descobriu que está doente, os dias estão contados. E aí, eles acharam um lugarzinho, deixaram ela por compaixão.
Deixaram ela sentar, ela sentou, brincou com eles, mais de 1 hora, eles esqueceram. Ela riu, se divertiu, brincou com todo mundo. 1 hora depois ela falou, gente, eu estou com fome. Eu vou lá para a cozinha fazer uma comidinha, um lanchinho para a gente, e eu vou pedir um negócio para vocês. Arruma tudo aí para mim, tá? Dá uma ajeitadinha na sala. E aí ela foi para a cozinha e fechou a porta, querida. Esse detalhe é importante, porque o que os olhos não vê, o coração não sente. Mulher não quer ajuda, não. Mulher quer mandar, mulher é general. Ela, se pegar a vassoura diferente dela, ela reclama. Larga que eu faço. É ou não é, gente? Fala a Deus, né, irmã? Pois é. É assim mesmo, né, irmãzinha? Você quer ajuda, querido, mas do teu jeito ninguém faz, nem faxineira faz do seu jeito. Certo? Mas você tem que abrir mão, irmãzinha. Não vai fazer do teu jeito, mas vai fazer de algum jeito. O que importa é que fique pronto. E aí ela voltou, 20 minutos depois, 25, com o lanchinho pronto. Gente, a sala estava impecável. Tudo arrumadinho. Talvez não igual ela faz, mas estava arrumado. Sabe o que significou aquela noite? Todo mundo comeu, todo mundo brincou, todo mundo arrumou em conjunto e ficou tudo bem. A questão é que a gente esquece, querido, que o melhor que a gente tem para dar precisa ser dentro de casa também. Porque a gente dá o melhor nosso do lado de fora. Aqui a gente ri, brinca, a gente é divertida, a gente é legal. Chega em casa, a gente vira uma megera. A gente precisa levar para quem a gente ama aquilo que a gente tem de bom também. O nosso melhor tem que ser para aqueles que amam a gente também, mais ainda para eles. Amém, gente? Não seja penina dentro da sua casa. Não deixe a amargura entrar na tua casa. Leva o seu melhor. Ser divertida, você é legal. Gente, eu estou falando de um monte de erro seu, você está morrendo de rir. Eu estou batendo e você está dando gargalhada. Isso é mulher. Mulher tem capacidade de ouvir os erros e enxergar ele de uma maneira cômica. Isso é ótimo. Porque se você tivesse aqui carrancuda, fechada, com raiva de mim, botando defeito, isso significava que você não está deixando entrar nada dentro de você. Você está rindo porque você abriu, querido. Você deixou o Espírito Santo entrar e olhar para dentro de você e fazer. Amém? Então, reconheça o que o seu marido tem de bom, o que seus filhos têm de bom. Tinha uma loja que estava escrito assim, vende marido. Imagina a fila. Aí, tinha uma regra para entrar na loja, né? Tinha uma norma. Era assim, cada andar tinha marido de um jeito. Tinha uma característica de um marido. Se você não gostasse, você podia ir para o segundo andar, para ver as características do outro. Só que tinha uma norma. Se você foi para o segundo, você só pode descer para ir embora. Não pode desistir e pegar o primeiro, não. Entendeu? Aí no primeiro andar, estava a especificação na porta. Maridos muito amorosos para as esposas. Aí a esposa, opa, que mulher não quer isso, né? Só que ela viu a escada. Ela falou, deve ter algo melhor lá em cima, né não? Aí ela subiu a escada. Chegou lá, marido muito bom, muito amoroso com as esposas e cuidador dos filhos. Ela falou, poxa, esse aqui é melhor. Já que sobe o degrau, fica melhor, vou subir mais um. Aí ela subiu mais um andar. Marido muito bom com as esposas, cuidadores dos filhos e lava a louça depois que chega do trabalho. Falou, mas isso tá ficando é bom. Aí ela foi e não estava satisfeita. Ela viu outra escada, subiu outra escada. Chegou lá em cima. Tinha uma placa, tinha um monitor escrito assim. Você é a mulher número 31.652.204 que subiu esperando algo mais. Isso prova que é impossível agradar uma mulher. Já estava bom andar de baixo, não é não, querido? A questão é o seguinte, a gente nunca está satisfeita.
Você está sempre reclamando, seu marido dá a mão, você quer o braço, se ele der o braço, você quer o toco, você nunca vai parar de reclamar. Então começa a elogiar, começa a ver o que ele tem de bom, começa a ser legal com ele. Se você abrir a porta e ele começar a reclamar que você passou a tarde toda fora de casa, e que ele teve que cuidar das crianças, e que ele teve que arrumar a casa, e que ele ficou em casa no feriado, você pendura no pescoço dele, querida, e dá um beijo, um abraço, afaga, eu quero certeza que ele vai ficar uma seda. O manso vence o agressivo. O manso vence o agressivo, querido. Não bate de frente com ele, não. Amansa ele com seu carinho. Se amansou assim para conquistar ele, não é? O manso sempre vence o agressivo. Uma vez eu estava dirigindo numa cidade que eu não conhecia, entrei numa contramão. Não tinha placa nenhuma, sabia lá que era contramão? Entrei. Quase bati num carro que veio de frente. O cara entrou, eu estava saindo da rua. O sujeito deu aquela freada brusca e veio a ponto de bater em quem estivesse dirigindo, querido. Eu já abri a porta e falei, meu Senhor, que bom que o senhor é legal, porque olha só, eu não conhecia esse negócio assim. Graças a Deus que é o senhor, que é um homem bom, um homem legal. Me perdoa, eu não conheço essa cidade. Menino, o homem esfriou na mesma hora. Aí ele falou assim, tá, tudo bem, a senhora não é daqui não, para onde a senhora quer ir? Vamos, me segue, eu levo a senhora. Ele estava querendo me bater, querido. O manso vence o agressivo. Então, se seu marido estiver com raiva, querido, seja mansa com ele. Você vai ganhar depois, porque ele vai vir cheio de carinho. O que você quiser, ele faz. Mulher sábia edifica a casa, não é não, irmã? Então, muito bem. A vítima, querida, não é grata. Então, você para de se queixar. Olha para dentro da sua casa e vê tudo que tem de bom que tem lá. Uma vez uma mulher me contou a história de que ela viajou 15 dias de férias e quando ela chegou não tinha nada dentro da casa dela. Nada. Ladrão roubou tudo até o último garfo. Aí ela achou um absurdo nenhum vizinho ter visto aquilo. Aí começou a bater na porta dos vizinhos. Ele falou assim, gente, vocês não viram ninguém roubando a minha casa? E ele falou assim, não, parou um caminhão de mudança aqui, levou tudo, pensei que é você que estava mudando. Ninguém reclamou, era um caminhão de mudança. Olha, ela descrevendo a sensação que ela sentiu quando ela chegou dentro da casa dela e não tinha nenhum garfo. Você imagina isso? Você abrindo a porta da sua casa e não tendo nada que é seu. Deve dar uma sensação de vazio absurda, né não? Mas hoje, você vai chegar, abrir a porta da sua casa e vai estar tudo que é seu lá dentro. E você, quando abrir a porta, você vai lembrar do que você ouviu aqui e vai agradecer a Deus por todas as coisas importantes que Ele te deu e você nem sabia que era tão importante assim. O sofá da sua casa, a televisão que você assiste, a mesa onde você come com teus filhos, a geladeira que você põe as tuas coisas, tudo que é seu é importante, porque se tirar você vai sentir muita falta. Então a gente tem que ser grato. Amém? Amém. Não espere para depois, querido. Não espere depois que você casar, depois que tiver filho, depois que for rica, depois que fizer aquela viagem. Não espere para depois, faz agora. Porque a vida é curta, está passando. A gente não sabe se amanhã está vivo. Certo? Então você precisa ser feliz hoje. E para isso, não deixe a amargura fazer o seu comportamento ser diferente. Amém? Eu sei que tem momentos onde a gente está triste. Quando você tiver motivo para estar triste, chora. A gente não tem que ficar feliz com uma perda, ficar feliz com a morte. Quando tiver que ter tristeza, você chora. Mas acontece que todos os dias a gente tem motivo para estar feliz e a gente está rabugenta muitas vezes. Certo? Ninguém morreu, ninguém está doente, não perdeu nada, mas você acorda com raiva do mundo. Não é assim, querido? Muitas vezes isso acontece com a gente. Então, aprende a mudar o seu semblante hoje. A vítima, quando você está no lugar de vítima, você só se lembra do que te falta. Você não presta atenção nos ganhos. Eu faço um trabalho que chama Revendo Caminhos. Depois você me cobra que no final eu vou falar sobre isso. Melhor. É um encontro terapêutico que eu faço de um dia inteiro. É como se fosse 2 meses de terapia feito num dia só. Eu vou fazer no próximo sábado, agora 1. Depois, se você quiser, ainda tem vaga. Vou te falar como é que faz para participar. Que são 2 meses de terapia num dia só. Certo? E por um valor muito inferior a 2 meses de terapia. Enfim, eu faço esse trabalho lá. E no último que eu fiz, tinha uma moça que ela se sentia muito humilhada, muito rejeitada. O pai dela realmente amava mais a irmã dela do que a ela. Isso ele não escondia.
tudo de melhor era para a irmã dela. E ela cresceu se sentindo a rejeitada. Então, ela tinha muita pena dela mesma, porque ela viveu com essa diferença. E tinha uma imagem na mente dela, que ela ficava muito triste, é a imagem de um Natal. Nesse Natal, ela via, na lembrança dela, a irmã dela brincando com uma boneca. E ela não tinha uma boneca para brincar. E essa lembrança fez na vida dela inteira confirmar o quanto ela era rejeitada. No Natal, a irmã dela tinha uma boneca e ela não tinha. Isso ficava vivo. Quando ela fez esse trabalho, veio a memória dela. Por que ela não tinha uma boneca? Ela pediu um aparelho de som. Mas ela não tinha registro na memória do aparelho de som, entendeu? O ganho do aparelho de som, ela esqueceu. Ela ficou só com aquilo que significava perda. Se você se sente humilhada, se você se sente rejeitada, se você sofreu, você só olha para a dor, para o sofrimento, para aquilo que confirma a tese, a crença que você tem de que você foi rejeitada. Aquilo de bom você apaga. Quando você sai do lugar de vítima, você começa a lembrar, peraí, mas a vida não foi tão ruim assim não, eu tive muitos ganhos. E outra coisa, querido, se você chegar para mim agora e falar assim, olha, Elizabeth, mas a minha vida não teve ganho, só teve perda, eu vou dizer, glória a Deus pela sua vida, querido, porque você foi tão forte que você chegou até aqui. Apesar de tudo isso. Olha, eu nunca vi Deus levantar um ministério para quem viveu em cima de um tapete vermelho. Só tem ministério levantado pela dor. Então a dor que você viveu no passado vai ser coluna para um grande ministério, em nome de Jesus. Amém? Tem pessoas que não saem do lugar de vítima, querida, porque ela tem um ganho nesse lugar. Tem gente que fica no lugar de vítima porque ganha alguma coisa. Muitas vezes é o lugar que você conquistou desde pequenininha. Às vezes tem aquele irmãozinho ou a irmãzinha que era bonita da família, desde criança, todo mundo elogiava. Às vezes tinha o outro, ou a outra irmã que era inteligente, tirava 10 em tudo, reconhecida como 10 em tudo. Tem aquele que é o bonzinho, aquele que faz tudo para todo mundo, é reconhecido como legal. Você é a coitadinha, aquela doentinha, fraquinha, indefesa, que a mãe ficou com pena porque ficou doente quando era pequena e parece que nunca mais sarou. Você já sarou, você já cresceu, você já amadureceu e você continua sentindo a doentinha. Mas por que você fica nesse lugar de doentinha e de vítima? Porque tem um ganho. Porque tem alguém com pena de você, porque tem alguém olhando para você, porque tem alguém tentando ser legal, paparicar você, dar uma comidinha diferente para você. Mas não é essa migalha que Deus quer para você, irmã. Deus tem muito mais do que a peninha de alguém para você. Deus te fez para ser líder, Deus te fez para crescer, Deus te fez para ser luz no mundo, sal da terra. Não é para ficar cultivando a pena dos outros, não. Deus quer que a gente seja guerreira, representante dele aqui. Então vamos sair desse lugar de vítima, que esse lugar não é para filho de Deus. Amém? A doença, querida, até a doença traz ganho. Até a doença traz ganho. Tratei de uma mulher uma vez, que ela foi no meu consultório porque estava com depressão. Eu morava nessa época numa cidade do interior, foi alguns anos atrás, uns 20 anos atrás. E eu morava nessa cidade, e essa mulher estava tratando há 2 meses. E eu estava achando estranho, porque não tinha um sinal de melhora, de nada diferente acontecendo. Eu dava algumas recomendações para ela, ela não fazia nada. Aí um dia ela falou assim, Elizabeth, eu não posso ir no consultório, mas eu preciso muito que você vá na minha casa. Eu nunca ia atender ninguém em casa, mas naquele dia eu senti que eu devia ir. Cheguei na casa dela. Quando eu cheguei, ela foi me mostrar o jardim lindo. E ela toda animada. Olha, esse jardim eu mesmo cuido. O jardineiro me ajuda, mas quem cuida sou eu. E numa animação toda, eu falei, essa mulher não tem depressão, não. Ela está muito animada com esse jardim para ter depressão. Depressão, você não anima com nada. E ela animada, mostrando o jardim. Eu falei, eu tinha que ter vindo aqui, porque essa mulher estava me enganando. Eu estava perdendo tempo com essa mulher aqui. Aí, de repente, desce o filho dela. Ela falou assim, esse é meu filho fulano de tal, ele mora na cidade tal.
E esse final de semana é o final de semana dele aqui em casa. Eu falei, como assim? Ah, não, eu tenho 3 filhos, cada um mora numa cidade muito distante. A gente só se reunia uma vez por ano. Só que depois da minha depressão, eles se revezaram para cada um vir no final de semana. Eu falei, ah, tá. Uhum. Já entendi a depressão, ela não ia sair nunca da depressão. Porque o dia que ela saísse da depressão, os filhos só vinham uma vez por ano. Entende, gente? Tem pessoas que ficam no lugar de vítima para ganhar alguma coisa, mas não sou eu nem você, irmã. Amém? Nós precisamos do Espírito Santo de Deus, e Ele tem coisas grandes para a vida da gente. Tem pessoas que mantêm a penina perto de si. Mantém. Não dá um basta na situação, não se coloca, não se impõe, não coloca limite no relacionamento para manter a penina ali por alguns motivos. Primeiro, querida, um deles é para justificar o seu fracasso. Você não consegue fazer as coisas, você não consegue avançar, você tem medo de estudar, você tem medo de fazer alguma coisa diferente, você tem medo de dar um basta, você tem medo de mudar a sua vida, você tem medo de galgar um lugar maior e não dar conta dele. Aí você deixa aquela pessoa ali para te perseguir, para você dizer que a culpa é dela. E muitas vezes você fala que é o seu marido, pois ele não me dá força, ele não me dá apoio para estudar, ele não me incentiva, mas Deus está incentivando, faça você, amada. Certo? Aí você fica mantendo a pessoa ali. Tem gente que mantém filho dependente a vida inteira. Tem adolescente de 55 anos. Tem adolescente de 55 anos. Mas a mãe mantém a situação de dependência para dizer, eu não posso, está vendo? Se eu largar ele, ele não vai à frente. Se eu largar ele, não... E quando ela morrer, vai fazer o que esse homem? Eu vi uma cena uma vez, gente, que marcou minha vida. Eu vi um vídeo de uma criancinha que nasceu sem os braços e sem as pernas, só o tronco. E a mãe, uma americana, morava numa casa de 2 andares. Ela encarpetou a escada todinha e o menino pequenininho, ela colocava a comida lá em cima e botava ele embaixo. E deixava ele com fome, até ele aprender a subir para pegar a comida lá em cima. Depois, outro dia, ela deixava ele com fome, até ele aprender a descer e pegar a comida lá embaixo. E aí o jornalista perguntou para ela, como é que você tem coragem para fazer um negócio desse? Ela falou assim, se eu pegar ele no colo, ele vai querer cola a vida inteira. E se eu fizer com ele isso, com ele agora, ele vai se sentir independente, ele vai gostar dele mesmo, ele vai saber que existe um jeito de viver com a dificuldade dele. E eu não vou limitar esse garoto. E o garoto aprendeu a subir escada, querida. Ele aprendeu a fazer um monte de coisa. A gente estava num evento agora em Brasília, a Adriana estava comigo lá, a pastora Adriana, e tinha várias massagistas fazendo massagem, coisa mais maravilhosa, vontade de dormir com elas fazendo massagem. Todas elas eram cegas. Cegas. Não tem motivo para a gente se sentir vítima, a gente sempre tem alguma coisa a fazer. Amém, amada? Talvez você deixe aquela penina do seu lado ali, para dizer para você que tem alguma coisa impedindo o seu caminho. Mas a única coisa que está impedindo o seu caminho é falta de fé. É a falta do Espírito Santo de Deus, porque se o Espírito Santo de Deus estiver com você, querido, você vai romper. Eu conheço uma moça que ela se sentia assim, muito humilhada, desde pequenininha, todo mundo abusava dela. E aí ela falava assim, Elizabeth, uma das pessoas que mais me irrita na vida e que me humilha hoje, que me deixa sem ação, é o meu pai. Meu pai é uma pessoa implicante. Meu pai é uma pessoa irritada, mas ele já está de idade, eu não posso mudar ele, não posso fazer nada. E aí ela começou a fazer terapia. E aí um dia ela me contou, o pai dela, ela paga a empregada da casa, porque a mãe dela tem Alzheimer. E o pai dela, para implicar com ela, todo dia fala que vai mandar a empregada embora. Ela tem a casa dela, ela precisa pagar aquela empregada para cuidar da mãe dela. E o pai dela reclama da mulher. A mulher é uma santa. Só para aguentar ele, ela é uma santa. A empregada é uma santa. E o cara implica todo dia. Vou mandar essa mulher embora, vou mandar ele embora. E ela ficava entre a empregada e ele. E ficava, minha querida, não liga porque ele fala. Não, ele é rabugento, mas não liga não. E aí ela, pai, não faz isso comigo. Minha mãe precisa de cuidado. E ela ficava entre um e outro. Um dia ela chegou em casa e falou assim, o senhor quer mandar ela embora? Eu vou mandar essa mulher embora, que essa mulher não presta. Ele falou assim, muito bem, então eu vou explicar um negócio para o senhor. Eu que assinei a carteira dela.
Para mandar embora, tem que pagar tantos mil de rescisão, certo? Das leis trabalhistas, eu já tenho que pagar. Eu não tenho. O senhor tem? Se o senhor tiver, pode mandar ele embora, paga aí. Nunca mais ele reclamou da empregada. Você entendeu? Ela não virou Penina, querida. Ela não saiu de Ana para Penina. Ela só encontrou um jeito diferente de agir. É isso que eu e você precisamos fazer. Encontrar uma maneira diferente de agir. Isso é uma mulher lapidada pelo Espírito Santo de Deus. Ela sai do lugar de vítima, querida, e encontra um lugar cheio do poder de Deus, onde ela tem ação com sabedoria, com moderação, mas dirigido por Deus. Amém? Como é que Ana, estou terminando, como é que Ana reagiu? Ana buscou quem pode fazer. A gente tem que parar de ficar reclamando, se queixando com os outros. A gente tem que ir na fonte de todas as coisas. Ana foi na fonte de todas as coisas e clamou para o Deus que pode tudo. E aí o milagre aconteceu. Ela ouviu a palavra de Deus e acreditou. E aquela palavra mudou, impactou Ana. E ela foi transformada pela palavra. Hoje você pode ser impactada e transformada pela palavra, porque Deus está aqui falando com você, querido. Se você ouvir a palavra e decidir, eu vou mudar, alguma coisa vai acontecer a partir de hoje. Amém? Ana mudou. E é interessante que ela mudou só com a palavra. Ela não esperou o milagre acontecer. O milagre aconteceu um ano depois. Primeiro ela mudou, depois o milagre aconteceu. Primeiro você vai mudar, depois o milagre vai acontecer. Amém? E por que Deus não muda a circunstância primeiro? Por que Deus não primeiro deu um filho para depois ela mudar? Primeiro, querido, porque Deus quer libertar a gente da circunstância. Jesus nos libertou para a gente ser livre de verdade. Não para a gente ficar dependendo da circunstância. Se alguém me amar, eu estou ótima. Se alguém me rejeitar, eu estou péssima. Se o marido elogia, você se sente linda. Se ele não elogia, você se sente um lixo. Se você é bem-sucedida financeiramente, você se acha poderosa. Se você não está bem financeiramente, você se acha incapaz. Deus não quer isso não, querido. Ele quer que você se sinta linda, competente, capaz, porque Ele ama e valoriza você. Independente da circunstância, está me entendendo? Quem está entendendo aqui, levanta a mão. Ele quer que a gente seja livre da circunstância. O motivo da nossa alegria é o Senhor. Primeiro você vai mudar o semblante. Amém? Ela mudou o semblante quando foi impactada pela palavra de Deus. Depois, um ano depois, é que aconteceu. Aí você pode falar assim: ô Elizabeth, e se eu pedir uma coisa para Deus agora e não acontecer daqui a um ano, e eu vou ficar feliz o ano inteiro, e daqui a um ano não acontecer? Se não acontecer, você foi feliz um ano, né, querida? Aí você vai entender que não precisa daquela bênção para ser feliz. Você conseguiu ser feliz sem a bênção. Me entendeu? É isso que Deus espera da gente. Que a gente seja feliz só com a presença dEle. Porque Ele quer dar. Ele quer fazer, Ele quer mudar. Mas Ele não quer que você dependa disso. Ele quer que você dependa dEle. Deus quer conquista para a gente. Ele só não quer que a gente fique escravo dela. Senão a gente vai ser que nem eletroencefalograma. Sobe e baixa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Dependendo da circunstância. Tá certo? Frustração produz Ana ou Penina. Frustração produz vítimas ou pessoas agressivas. Mas o Espírito Santo produz alegria, gera frutos e faz com que a gente cresça para a glória do Senhor. Você quer o que para você? Lembra, querida, quem está bem não magoa ninguém. Não seja penina na vida de ninguém. Se você estiver bem, você não vai irritar ninguém. E se você estiver bem, você não vai deixar ninguém irritar você. Porque você vai estar cheia do Espírito Santo de Deus. Então você vai decidir agora. Eu quero que nesse momento, eu quero que você pare agora, nesse instante, e tome uma decisão. Eu quero que você faça 1, 2 ou 3 escolhas que você realmente vai poder fazer. Faz agora. Você vai sair daqui e vai tomar uma decisão de fazer alguma coisa diferente na sua postura, no seu comportamento. Faça isso agora. Eu não vou pedir para você me contar. Eu só quero que você fale. Pense aí. 1, 2 coisas que você vai fazer. Quem conseguiu pensar, levanta a mão. Muito bem.
Agora eu quero que você mude o seu semblante agora. Dê o melhor sorriso que você tiver para a pessoa que está do teu lado. Mas é aquele melhorzão mesmo. Aquele sorriso lindo que você mostra. Olha, eu fui impactada pelo Espírito Santo. Você é cheia de Deus, querido. O Espírito Santo mora em você. O seu sorriso vai conquistar qualquer coisa. Glória a Deus. Eu lembrei de uma história que a pastora Ana me contou esses dias. Ela chegou no sinal. Um cara veio para assaltar ela. Pastora Ana é essa mulher bonita que está aqui, ó. Lá de Fortaleza. Ela chegou no sinal de trânsito e um cara estava com uma faca embrulhada num jornal. E ele chegou com aquela faca embrulhada no jornal pertinho do pescoço dela, lá em Fortaleza. A gente acha que é o Rio de Janeiro que é perigoso. Lá é mais do que aqui. Só que ela não viu a faca. Ela é meio bestalhada às vezes. Olha essa mulher, uma mulher de Deus, gente. Quando ela fala, o céu treme. Ela é uma bênção. Mas ela estava ele estava com a faca no pescoço dela, ela não viu a faca. E ele falou assim: me dá o dinheiro que você tem na carteira aí. E ela abriu a carteira, não tinha nem R$1. Ela levou o caso da brincadeira, ela riu para ele e falou: meu filho, você acredita que não tem nem R$1 nessa carteira? Olha, eu estou indo para o banco agora tirar dinheiro, fica aí que eu vou voltar e vou te dar um dinheirinho. É uma piada essa pastora, gente. Fica aí, não sai daí não, você vai estar aí para quando eu voltar? Ele falou: fica que eu vou te dar um dinheirinho. Aí, e ela com aquele sorriso, ele foi, desembrulhou o jornal e mostrou a faca e falou assim: esse sorriso ganhou de sua vida hoje. O seu sorriso. O seu sorriso salvou a sua vida hoje. Porque eu ia matar você. Entende, querido? O que a gente ganha quando muda o semblante? Ana mudou o semblante. Porque foi impactada pela palavra de Deus. Muda o seu quando chegar em casa. Você vai mudar o jeito do teu filho agir, do teu marido agir, da penina que está do teu lado, que está na sua vida. Você não vai ser vítima de penina nenhuma mais, porque o seu interior vai estar diferente a partir de agora. Amém? Amigas, muito bom estar com vocês. Tá? Deus abençoe, que essa tarde possa ter mudado alguma coisa na sua vida. E se você quiser o livro dedicatório, eu vou botar ali depois, eu vou fazer para você, tá? Fica na paz, Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus. Glória a Deus. A Deus toda a honra e toda a glória, querido. Gente, tem tanta formiguinha trabalhando nesse projeto. Como uma irmã, olha, essas formiguinhas estão trabalhando, Vera, fica com seu coração descansado. Tem muita formiguinha trabalhando, tem essas formiguinhas aqui trabalhando nas suas igrejas. É um projeto que nasceu no coração de Deus e a gente se sente honrado, né? Por poder, de alguma forma, fazer bem ao reino de Deus, né? Então, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória. Eu me rasgo por inteiro
prostramo-nos a Ti, ó Senhor, oferecemos-nos a Ti. Quando ajoelhamos, humildes ofertamos adoração, honra e louvor. Com ousadia perante o trono, agora podemos estar. O Teu precioso sangue nos comprou. Diante de Ti estão nossas vidas, tudo queremos Te dar. Queremos aos Teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Outro lugar melhor não há, Senhor. Este santuário, corações se curvam ao majestoso esplendor, mas não há temor. Jesus está aqui, o Seu sangue nos redimiu. Ousadia perante o trono, agora podemos estar. O Seu precioso sangue nos comprou. Diante de Ti estão nossas vidas, tudo queremos Te dar. Queremos aos Teus pés ficar. Outro lugar melhor não há, Senhor. Outro lugar melhor não há, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença,
presença.